Do programa Café da Manhã, mais uma vez o nosso muito bom dia. É aqui Café da Manhã hoje com a doutora Noelma Viegas de Abreu, psicóloga clínica, mestre em Gestão e Liderança, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, portanto a professora Noelma. Uma das questões que também se levanta neste momento dos condicionamentos é a gestão das empresas. É agora que é um momento dos líderes se afirmarem. Eu acho que é agora que muitos chefes vão ficar a descoberto e muitos líderes poderão ser os grandes fazedores de futuro, porque os líderes precisam de pensar no todo, no conjunto, precisam de se dirigir às pessoas e comunicar com elas, precisam de também transmitir confiança, de influenciar positivamente e precisam também de transmitir uma visão clara e trazer as pessoas para junto de si para dizer neste momento a nossa missão é esta e fazer com que se congreguem forças. Ora, há pessoas que estão de facto em funções de direção de empresas cuja preocupação foi com eles mesmos, não é? E portanto que podem estar isolados, eu tenho estas características, tenho esta condição e portanto eu não venho trabalhar, pois logo se vê, pode haver pessoas a ter de enfrentar estas situações em que efetivamente há uma responsabilidade e nós precisamos ao nível do país de cumprir este isolamento, mas não podemos deixar de pensar que não acabou tudo e portanto vai haver um futuro, há um agora e depois há um depois. Então é preciso que nós consigamos manter, ainda que de forma reduzida, limitada, nós precisamos de manter a nossa atividade de algum modo em funcionamento. Quanto mais não seja manter as pessoas conosco, ainda que seja para lhes dizer mantenham-se tranquilos, já vamos no segundo dia, já vamos no terceiro dia, vamos continuar juntos a viver este momento, porque eu não posso estar a falar de todas as empresas poderem estar em teletrabalho. Há empresas cujo objeto social não permite sequer isso. Digo, ao nível da restauração e de outros setores ou indústrias em que efetivamente está parado. Mas tem que haver a ideia de vinda de cima de que depois disto nós temos de continuar. E ao termos de continuar, nós precisamos, por um lado, de ter começado com medidas de mitigação, com medidas de prevenção, com todos os planos de contingência que não são os globais. Cada empresa tem o seu plano de contingência. Cada empresa deve ter o seu, porque ele, embora haja o tal global, no meu local, na minha empresa, pelas características que tem, ela tem que ter uma determinada adaptação e também tem que ter outra função. Nós, por exemplo, na Academia BAE, as salas de aulas, as salas e as mesas têm 2 cadeiras. Em circunstâncias, ou para os executivos, as outras dos alunos das licenciaturas são individuais. Mas, em circunstâncias como esta, e depois de haver toda esta informação e distância e tudo, tivemos de adotar um formato diferente. Eu ia exatamente perguntar qual foi a primeira atitude da Academia BAE durante a crise. Olha, a primeira atitude para já foi ter uma reunião geral, chamar todos e primeiro dirigi-me aos diretores para eles serem responsáveis por falarem com as suas equipas.
e depois falar com todos os outros em conjunto, falamos todos, nós somos uma equipa, as pessoas não valem mais por terem uma determinada categoria, todos temos dentro da empresa responsabilidades diferentes, mas todos somos importantes, desde a pessoa que está aqui que nos ajuda a manter os materiais, as salas com cuidado, todos temos um valor. Portanto, foram medidas de reforço da higienização do espaço físico muito sérias, muito fortes. Nós temos uma empresa prestadora a quem foi pedido e dito exatamente como é que deveria fazer. Depois, toda a informação, nós preferimos que ela fosse, sobretudo, a informação oficial e institucional do Ministério da Saúde, em termos do que é o vírus, como é que ele se combate, que medidas é que nós devemos adotar, e criamos naturalmente os nossos folhetos e todas estas informações que estão em todo o lado, em todas as portas, nos elevadores, nas escadas, nas salas de aulas, para que as pessoas tivessem acesso. Reforçamos também a utilização de materiais de biossegurança, de limpeza, o sabão, o álcool gel e tudo isso, à saída dos elevadores, nas portas, tudo tem. Mas foi criado e há um grupo que é responsável e com um coordenador para elaborar um plano de contingência dedicado especificamente a este assunto, e vai desde estas medidas no que eu falei anteriormente, que já são ações, não é? Medidas concretas que emanaram deste trabalho do plano de contingência, até o estudo do impacto financeiro desta paragem, com uma previsão que nós estipulamos determinado número de meses de paragem. Se ela acontecer, nós previmos determinados meses; se ela não acontecer, melhor, não é? Mas também que medidas em termos de contenção de despesa, de custos, é que não podemos assumir. Mas relativamente aos trabalhadores também, aqueles que tinham férias, aproveitamos e estimulamos. Os outros estão em regime de teletrabalho, criando condições para o fazer. Com os alunos, também estamos em comunicação com eles e com professores a poderem transmitir as aulas assim. E os nossos canais de comunicação nós vamos manter, e fizemos uma grelha de programação para todos os dias nós podermos estar a comunicar, por um lado, como a ação de responsabilidade social sobre o que devemos fazer, por outro, mantendo atividades culturais que nós já desenvolvíamos, a poesia à quarta-feira, o Meu Mundo, o Meu Futuro, que é um ciclo de palestras que nós dedicamos aos jovens, e portanto estas todas gratuitas, elas vão passar a estar online, portanto vão estar virtuais. Por exemplo, eu tinha a missão, e era por acaso eu a oradora, de uma palestra que era sobre perturbações psicológicas e doença mental, que seria uma palestra, mas normalmente costumam ter mais de 200 pessoas. Não fazemos na academia, e eu vou fazer, pronto, ela vai estar ser a live, portanto vai ser feita pela internet. Havendo um certo grau de imprevisibilidade no tempo, até quando, como é que isto vai, quando é que isto vai terminar, quais são as melhores formas de motivação do trabalhador? Eu acho que é um trabalho continuado. Mas quanto mais nós vivemos situações destas, mais nós temos de pensar que, enquanto líderes de empresas, ou a preocupação dos líderes deve ser
de gerir por valores. E quando eu digo gerir por valores ou direção por valores, é mesmo nesta arte permanente de motivar e não tanto na ideia de orientar. E por isso é que a motivação no sentido, então, como é que nós vamos lidar com isto? Vamos partilhar ideias. Que sugestões é que todos têm? Como é que nós podemos dar? Nós, assumir mais O nós. Eu quando estou aqui a reforçar o nós é esse sentido do conjunto e da partilha de ideias, de princípios e de valores para que todas as pessoas se sintam parte e assim, ao serem envolvidas, todas vão participar. Porque se emanar uma ordem vinda de cima e se disser faça-se, é totalmente diferente de nós envolvermos as pessoas e elas sentirem-se parte daquilo que é a ideia e de porquê que se está a fazer. E para onde é que nós queremos ir. Há um aspecto que me parece também importante que nos pode acontecer aqui a todos, gestores, pessoas que têm alguma responsabilidade de tomada de decisões nas empresas. Nós vamos ter de deixar, creio que logo no início até falei um pouco nisso, de sermos tão reativos, não é? Nós só reagimos, tomamos estas medidas e eu falo por aquilo que é a minha própria experiência e atitude. Estes aspectos da gestão do risco e dos vários riscos que não vai ser só este, há de vir outros, não é? Nós temos de estar mais preparados, estudarmos melhor, prevermos mais e termos uma capacidade muito maior de fazer isso para que depois não estejamos tão sem chão, com tanta dificuldade de saber e agora o que fazer, o que faço sobretudo com as pessoas. Há uma questão que foi levantada até por alguns líderes mundiais e de alguns países influentes, em que a perspectiva económica de alguma forma começou a falar mais alto que a própria necessidade da defesa e proteção da vida humana. Pois, eu acho que esta que é uma politização também da situação, não é? Nós, com o receio de que a paragem das pessoas pudesse bloquear tanto o funcionamento das empresas e da sociedade e, consequentemente, da economia, que houve a tendência de alguns em deixar acontecer ainda e protelar a decisão da paragem, justamente porque as soluções, os problemas não são conhecidos, não se consegue perceber quanto tempo vai demorar, qual será o nível de recuperação e tudo isso, e portanto a tendência foi esta. A partir do momento em que se percebe que há de facto uma propagação e um contágio com um grau tão elevado, nós não podemos de facto pensar de outro modo. E quem, sobretudo os profissionais de saúde, frisam muito isto, nós precisamos neste momento só de focar a nossa atenção naquilo que deve ser a sobrevivência, o não ser contagiado, o parar e estancar a cadeia transmissora. A cadeia de transmissão, quando muito alargada, ela demora muito mais tempo depois a poder afinar e, consequentemente, que causa muito mais morte. E nenhuma empresa vai conseguir funcionar se perder pessoas. Então, antes de ficarmos a pensar nisso, vamos pensar que, de qualquer modo, se nós perdermos as pessoas, os danos e o impacto vai ser muito mais negativo. Então, não é a opção, de facto, não é continuar, não é não parar, porque os danos são maiores.
postos na balança, os danos são infinitamente É preciso maiores. ganhar a vida humana, ganhar as pessoas. É quase como... há um autor, o Jim Collins, que tem um livro sobre de bom a excelente. O que é que distingue uma empresa boa de uma empresa excelente? E aquilo que diz, e o estudo que é feito, é que antes de se pensar no o que eu vou fazer, é com quem vou fazer. E isso é que distingue os grandes líderes e os líderes que se preocupam com a excelência, que é com quem. Então, o com quem é com que pessoas, quem vai lá estar. E nós já temos muita necessidade de recursos humanos, de capital humano, capital intelectual muito forte e saudável. Então nós precisamos de valorizar estes aspectos, porque se sairmos desta situação e com até alguma capacidade de resiliência, de superação que temos, mais facilmente talvez nós consigamos, eu quero acreditar que sim, sermos fortes e ir à luta. Fazendo analogia, o comandante é o último a abandonar o navio, é isto? Deve ser, tem de ser. O líder tem que estar presente. O líder tem de estar presente, o líder tem de, as pessoas têm de o sentir. Não, eu acho que temos que ser nós a dirigirmos às pessoas. Às vezes não são comunicados simples, que é o comunicado número 10, Covid-19, qualquer coisa, mas sermos nós a falarmos com as pessoas que estão connosco, a dirigirmos-nos a elas diretamente. Pode não ser fisicamente, eu posso não estar presente. É um olhar no olho. É um olhar no olho, ainda que seja um olhar pelo e-mail. Mas que as pessoas sintam que estão a ser olhadas, estão a ser vistas, estão a ser cuidadas. Como é que as relações económicas vão estar afetadas a nível mundial depois desta crise? Vão naturalmente estar afetadas até pelas competições, pelas acusações também de nós estamos a ver esta situação, Estados Unidos, China, estas animosidades, assim também como alguns aspectos diplomáticos, económicos, que podem ser afetados neste momento. Mas do ponto de vista económico, naturalmente todas as economias vão ser afetadas e vão ser afetadas ao nível local e na relação com os outros, porque empregos vão se perder, empresas vão desaparecer. Isto já está a ser perspectivado e estudado, estão a ser chamados também matemáticos para pensarem um pouco até estatisticamente como é que pode acontecer e que impactos, mas também economistas e outros profissionais. Isto é algo que nós temos de fazer, as várias áreas de saber, os vários especialistas à volta para pensar sobre esses aspectos. Sem alimentar nenhuma teoria de conspiração, nós podemos olhar para o vírus também para além de um simples vírus? Eu gostaria ainda de não o ver como tal. Eu gosto de me cingir ao aspecto laboratorial do indivíduo e da gordura que está à volta dele, que é a tal de camada, e portanto se fizermos a analogia por aí, que acho que é aquilo que é mais acertado no momento, embora eu acredito que nós ainda vamos saber muita coisa e daqui para a frente podem surgir muitas outras ideias e teorias. O que importa é que o vírus é um vírus e ele tem determinadas características que estão já neste momento estudadas em laboratório, mas que não quer dizer que ele não sofra, porque os vírus têm esta possibilidade de não sofrer mutações ao deslocar-se, não é? Ele tem aquela tipologia, mas ele pode ter alterações nas diferentes geografias. Mais do que as alterações também, nós temos as nossas próprias características e a nossa condição, e então acaba por ser
por ser importante. Eu creio que aquilo também de que está a falar é quase como se ele aparecesse aqui com um papel e uma missão qualquer de disciplinar, higienizar. Será isso? Então, talvez dentro até das próprias contradições e conflitos internacionais dos países, dos Estados. Então, essa ideia não está totalmente descartada, na opinião, em alguma opinião. Não está. Não pode estar posta de parte, porque o efeito que está a causar, não é? É como se tivesse aqui a cumprir também algum papel, pelo menos de nos fazer repensar a forma como vivemos o mundo diferente. E isso é válido também para os políticos, para relações entre as diferentes regiões e entre os diferentes países e povos. E esse exercício do poder, que muitas vezes parece desequilibrado e uns mais sobre os outros, e que na verdade é como se ele agora viesse dizer: há coisas que na verdade não interessa se tens mais ou menos poder económico ou financeiro, porque há uma que vale mais que todas, que é a vida. E então, como ela se sobrepõe, tudo o resto parece que nós não estamos a dar a atenção ao que deveríamos estar a dar. O ser humano é muito frágil, não? O ser humano é complexo. Pode não ser Estão a ser tão reveladas. frágil. Sim, não é tão frágil. Eu acho que o ser humano tem engrenagens muito boas, muito fortes, muito bem elaboradas e conseguidas. Agora é muito complexo. Tem uns intrincados desde o funcionamento cerebral, neurónios, e depois todos os outros mecanismos. Basta nós vermos como determinadas situações que se passam e que o nosso cérebro as condiciona, como é que elas afetam a nossa parte motora. Mesmo esta questão do medo, nós separamos as perturbações psicológicas em grandes grupos, 2 grandes grupos, as neuroses e as psicoses. A depressão, por exemplo, está no grupo das neuroses. E dentro da depressão, depois temos a depressão com tendência suicida ou não. As neuroses é o grupo que é considerado menos grave, que é diferente das psicoses, porque a psicose, à partida, é uma perda de contacto com a realidade. E aí temos os delírios, alucinações, portanto, a esquizofrenia e todas as outras. Nas neuroses nós temos a depressão, a hipocondria, a histeria, que não é a perda de contacto com a realidade, mas é a perda, por exemplo, na depressão, é a perda do objeto de amor idealizado. Eu imaginei-o daquela forma e eu perdi-o, e eu deprimo. É diferente, por exemplo, do luto. Eu perdi efetivamente e fisicamente aquela pessoa. A depressão, não. Eu idealizei um determinado cenário e tive este desfecho. Então, nós aqui, em relação a estas situações, nós não podemos confundir e estar a perder este contacto com a realidade e o contacto com aquilo que são objetos reais que nos causam impacto, medo e todas estas situações. Tendo em conta sempre, e este é daquelas aprendizagens que eu nunca vou esquecer. O meu primeiro trabalho foi no Centro de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, e tinha uma frase logo à entrada que dizia: pense na pessoa que aquela doença tem e não na doença que aquela pessoa tem. É a situação que nós estamos a viver. Que quando eu estou a dizer pense na pessoa que aquela doença tem, aquela pessoa tem um câncer, aquela pessoa tem o Covid-19, mas ela tem recursos
psicológicos, recursos emocionais, recursos sociais diferentes daquela outra pessoa. Eu nunca digo aquele paciente é esquizofrénico, aquele paciente nunca digo isso justamente porque aprendi que aquela pessoa é portadora de. E isso faz muita diferença. Faz diferença pela forma como eu consigo recuperar das situações, como eu sou capaz de superar, por isso é que falamos da nossa história, da forma como nós podemos até lidar com algumas situações, são os recursos, a bagagem emocional, cultural, etc. que eu tenho, mas depois também pode ser a económica, a financeira que eu não tenho, e portanto esta é a pessoa que transporta aquela situação. Mas também temos aqui a possibilidade de olhar para os cenários e revertermos as situações. E é por isso que o olhar não pode ser generalista, não pode ser só como se fosse é válido para todos assim. Há uma série de metodologias, uma série de aspectos de biossegurança, neste caso concreto que nós temos de utilizar, mas há vicissitudes, há características que são nossas, às quais nós temos que, ou que são particulares, que nós temos que dar atenção. Não somos especiais, não é aquela ideia de que os angolanos são especiais, nós somos o máximo. Às vezes achamos também que há coisas que não nos atingem porque nós somos especiais. E não é isso. Não é. Doutora, nessa altura, portanto, a doutora é médica, é psicóloga clínica. É nessa altura que o país deve contar, noutras alturas também, mas pronto, particulariza este momento, que o país deve contar muito com os psicólogos neste país, neste momento de crise. Há algum chamamento nesse sentido, do ponto de vista oficial, de vocês participarem neste conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas? Eu acredito que esteja a haver necessidade. Há pouco tempo vi um apelo, não só psicólogos, mas assistentes sociais também. Os assistentes sociais são outra classe de profissionais que perdeu alguma visibilidade aqui há um tempo, mas tem um papel muito importante também, até para a componente educacional e tudo isso, da forma como as pessoas também devem lidar com determinado enquadramento. Mas formalmente, no meu caso, não, porque também em termos profissionais eu não estou neste momento a exercer clínica. Eu sou chamada e conforme estou aqui neste momento a falar por sentido de responsabilidade social e porque acho que tendo alguma coisa que eu possa dizer e que pode contribuir de algum modo para haver mais informação ou que possa ser partilhada aqui alguma ideia, também é um papel que está a ser cumprido nesse sentido. Agora, todos os profissionais destas áreas, todos nós devemos nos mostrar e estar disponíveis efetivamente para ajudar, porque vai ser preciso, é preciso. Também há movimentos de solidariedade que algumas pessoas criaram e que criam para dar suporte a outros, até para ir fazer compras para pessoas que não podem, que não têm como fazer. Há um conjunto de mecanismos e de ideias que as pessoas podem, sim. Há pouco tempo eu também falava sobre o papel das empresas privadas, que também temos todos a responsabilidade de poder e o dever de ajudar. Individualmente já vi que foi criado também uma conta ou a ideia de que as pessoas podem depositar um valor para poder ajudar o governo. O governo não vai poder fazer tudo, como nós estamos a ver que noutros lugares, noutros países com muito maior capacidade financeira não estão a conseguir. Na nossa, em que já vivíamos uma situação económica nada fácil,
fácil e com alguma dificuldade a economia estava caminhando, então nós precisamos todos também de dar uma contribuição, porque Portanto, quando o dinheiro é bem utilizado e bem gerido e canalizado para aquilo que deve, acho que pode ajudar. É importante realçar que este é um problema que não deve ser visto como um problema de governo, um problema da sociedade. Exatamente, disse bem. Doutora, qual é a recomendação final que deixa aqui para os nossos ouvintes? A recomendação final para mim seria de nos juntarmos mais, de sermos mais responsáveis por nós próprios, sendo responsáveis pelos outros, porque, sobretudo, aquilo que me parece é que nós temos características e capacidade criativa de renovação e também da forma como nós vivemos determinadas situações, acaba por ser até com algum sentido de humor, que eu não gostaria de valorizar aquele que às vezes parece que está até a ser irresponsável, não é? Gozando-se com coisas que não se deve, mas esse sentido de humor também nos ajuda a tornar um pouco mais leve algumas das situações, então que continuemos com algum pensamento e energia positiva. E o que eu costumo dizer é que as vitórias, e acredito mesmo que nós vamos conseguir, porque acho que as medidas têm vindo a ser gradualmente mais assertivas, mais fortes, portanto eu acredito que nós vamos conseguir conter esse vírus e a cadeia de transmissão a tempo de não termos grandes danos, e havemos de celebrar, e estou absolutamente convencida que a celebração de vitórias gera afetos muito positivos e nós precisamos de afetos para nos reconstruirmos. Daqui a quanto tempo voltaremos aos abraços? Eu acho que se nós formos capazes de conter, rapidamente nós voltaremos aos abraços. Não quero definir um espaço temporal, só que acho que os nossos abraços também vão ficar um pouco menos ruidosos, mas vão voltar com certeza e em breve. Muito obrigado. Muito obrigada. E assim, amigos ouvintes, terminamos este programa Café da Manhã. Hoje a minha convidada foi a doutora Noelma Viegas de Abreu, psicóloga clínica, mestre em Gestão e Liderança, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e professora, portanto é diretora, presidente da Comissão Executiva da Academia ABAI. Estivemos aqui a falar de aspectos muito concretos ligados à crise que estamos a viver, sobretudo a esta problemática do coronavírus. Voltaremos na próxima edição. Despeço-me, José Rodrigues e Miguel Correia. Até a próxima. Bom dia.